Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua companhia. Vamos entrando nas nossas conexões, tranquilizando os nossos pensamentos, focando neste momento, trazendo a imagem de Jesus, ou uma paisagem que te liga a Deus, à espiritualidade superior. Pedindo a vocês que nos ajude, curta, comenta, compartilha nos grupos espíritas ou com as pessoas que você acha que possa precisar deste evangelho no dia de hoje. Um abraço para quem está ao vivo e um abraço para quem também ouve este evangelho durante a semana ou também depois. A gente agradece o carinho de vocês. Hoje é dia 30 de julho do ano de 2023, último evangelho do mês de julho, chegando ao mês de agosto. Metade do ano já foi. Agradecemos a Deus por chegar até aqui com o nosso evangelho. Vamos entrando então mais uma vez na conexão. Não esqueça de deixar sua água para fluidificar. Se é a primeira vez que você faz o evangelho aqui, nós temos outros aqui no canal. Separe a sua água, vibre um pouco antes de iniciar o evangelho, 20, 30 minutos antes, ouça boas músicas, faça uma prece, entre em conexão. O seu mentor, a sua mentora aí da sua residência vai ajudar a canalizar o passe e nós vamos elevando os nossos pensamentos. Como que eleva o pensamento? Desligue um pouco da sua rotina, da sua correria, entre em contato, leia uma mensagem, tenta trazer no pensamento imagens que te ligam a Deus, imagens essas que em algum momento você esteve e que sentiu um momento de felicidade, uma paisagem, mar, cachoeira, montanha, tem pessoas que é estrada, enfim, ligue-se neste momento ao plano espiritual superior. Essa semana nós lemos aqui no canal, no estudo do livro espírita, do livro Os Mensageiros, o capítulo que fala como que a espiritualidade se faz presente nos momentos de evangelho no lar, como é esse que nós estamos fazendo aqui agora, quando nós marcamos um horário, reunimos a família, ou nós sozinhos, ou quando nós acionamos mentalmente esses espíritos. Muito importante, vale a pena ouvir, vale a pena estudar os livros espíritas. Nós já estudamos 2 aqui no canal, voltei, agora estamos nos Mensageiros. Quem quiser, gostar de estudar, temos ali desde o capítulo 1 a introdução e também já estamos chegando no capítulo 35. Essa semana já estudamos bastante, tem bastante pessoas que acompanham conosco este estudo do livro espírita, você acha aqui na playlist do canal. Então vamos, sem mais delongas, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, e em nome de Jesus nós pedimos autorização para iniciarmos este evangelho no lar, agradecendo mais uma vez a espiritualidade que nos intui. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria e espiritualidade amiga, neste momento nós agradecemos por estarmos encarnados, por estarmos aqui nesta etapa evolutiva e agradecemos por ser quem somos, pelas oportunidades que nos chegam à porta, por conhecer o Espiritismo, por sabermos que estamos aqui no momento de passagem, em aprendizado, em evolução. Obrigado, Deus, por nos autorizar a conhecer o Consolador prometido. E neste momento, neste Evangelho, pedimos a intuição. Utilize da minha voz para chegar ao lar dos nossos amigos e amigas do Brasil e do mundo. E, Mestre Jesus, faça presente com a sua luz, nos iluminando e nos abençoando mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, trazendo mais uma vez um tema inspirado pela espiritualidade,
O tema da semana será sobre o perdão. Perdoai, para que Deus também vos perdoe. São as palavras do nosso mestre e amigo Jesus e é em continuidade com o tema da prece. Lembra que eu falei que o tema da prece é bem longo? Nós vamos continuar com o tema da prece, só que dentro do tema da prece tem subtemas. Um dos subtemas é o perdão. Nós vamos entender por que o perdão está tão aliado com a prece. Primeiro ponto para nós entendermos é que lembra que eu falava há uns 2 evangelhos para trás, que a prece não é só fechar os olhos e verbalizar. Estamos em oração, em contato com Deus, quando nós também agimos, quando nós temos ação. A oração nos dá também momentos de ação. Não adianta ficar só na oração, nas palavras. Temos que ir para a ação. E uma das ações para termos uma prece melhor é perdoar. Perdoar é uma ação de escolha e de atitude de nós perante aqueles ou aquele que nos lesionou. Perdoar 70 vezes 7, no qual Jesus nos ensinou. E Chico Xavier acrescentava, não é 70 vezes 7 por pessoa, mas sim por cada ato que essa pessoa faça. Difícil. Nós estamos no caminho deste aprendizado. É muito mais fácil perdoarmos as pessoas que nós amamos, que temos consideração. Muito mais difícil para os que estão distantes ou para os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Por isso que separamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para começar os nossos estudos do dia, do capítulo Pedis e obtereis, quando nós vamos ler lá, no item 2, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis é o capítulo também da prece, mas eu separei só um item para a gente ler hoje, para nós começarmos a estudar. No item 2, Mateus reproduz uma fala de Jesus, que ele diz, quando vocês se apresentarem para orar, se vocês tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai que estás nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que estás no céu também não vos perdoará os pecados. Reprodução de Mateus das falas de Jesus. E ali, no item 3, uma parte importante do Evangelho. Jesus conta uma parábola, como gostava de fazer, e ele fala que 2 homens subiram até o templo para orar. Um era fariseu, o outro era um publicano. O fariseu conservou-se de pé e ele orava assim, meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo sempre que posso. O publicano, por sua vez, ao contrário, conservou-se afastado. Não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o último no caso, voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus aqui define claramente a qualidade da prece. Quando você orar, dizia ele, não coloca você em evidência. Antes, ore em secreto. Não afetas por ficar orando muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que vocês serão escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar,
Se você tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examina muito antes, os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que em vós há de mal. Item 4. Capítulo, pessoal, extremamente importante. Curioso se nós analisarmos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus sempre estava validando os humildes, porque ele mesmo dizia: bem-aventurai os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Sermão do Monte, Jesus vai desfilar essas palavras, exaltando quem é humilde. Mas quem é humilde de coração. Não estamos falando aqui de questões financeiras ou materiais. Bem-aventurados os pobres em espíritos. Jesus sempre ressaltava isso. Uma outra parte que Jesus ressalta, a linda passagem da viúva, que estava na porta do templo e um monte de gente entrando, fazendo doações colossais na época. E ela humildemente pega e joga uma moeda. E Jesus de longe observava e falou com os discípulos: verdadeiramente, a única que doou hoje foi aquela viúva, que doou uma única moeda. Ela tinha apenas uma moeda e doou. Mas por que verdadeiramente foi a única que doou? Porque ela doou tudo que tinha. Ela só tinha aquela moeda e doou, com a fé que Deus estaria com ela. Todos os outros doou do supérfluo. Jesus ali estava nos dizendo uma grande lição, mais uma vez. Claro que nós sabemos que é muito mais fácil nós doarmos quando está sobrando dinheiro. Mas quando nós só temos aquele dinheiro e bate alguém na nossa porta e nos pede, com quase toda certeza, as probabilidades de falarmos não é mais alta. E Jesus ressalta que a verdadeira caridade é essa. Quando nós estamos destruídos por dentro e vamos e conseguimos dar uma palestra ou ajudar alguém, não é a doação só monetária. Lembra que a prece é ação. Mas vamos voltar para o tema de hoje, que é o perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Tema espinhoso. Sabemos que estamos ainda numa etapa evolutiva, você que está me escutando, que é difícil para nós perdoarmos, em essência, todas as pessoas que nos lesionou. Mas o perdão gera em nós benefícios vibracionais, porque quando perdoamos, livramos a nós mesmos da carga que o outro nos colocou. Às vezes, o outro já até esqueceu, já até seguiu, mas continuamos relembrando aquele ato, aquele machucado que o outro nos deixou algum tempo atrás, ou alguns anos, algumas décadas. É muito, muito difícil, sim, pelo nosso patamar evolutivo. A lei de Talião ainda vibra em nós em alguns momentos. E nós reproduzimos. Às vezes, não fisicamente, mas no pensamento. Por isso que, ao orar, quando nós silenciamos o pensamento, porque a oração é silenciar, se colocar diante de Deus. Quando nós silenciamos o pensamento, faça essa experiência. Os pensamentos mais angustiosos vêm. E quando nós lesionamos alguém ou quando alguém nos lesiona, isso fica no nosso pensamento. Reverbera. Então, foi o que Jesus nos ensinou aqui. Perdoe antes para orar com mais tranquilidade. Quando nós estamos ali vivenciando a negatividade que os outros nos enviou,
É como se o outro fizesse morada dentro do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos. É por isso que a etapa da oração também inicia-se no perdão. O outro é responsabilidade dele. Se ele não te perdoa, ou se ele escolheu ainda estar nessa etapa evolutiva, isso é um problema que ele vai encarar depois. Nós que já estamos conhecendo o Espiritismo, como a gente sempre fala aqui, temos essa oportunidade de melhorarmos ainda nessa encarnação. Na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas ou os nossos pecados? Os espíritos respondem. No espiritismo, pessoal, a gente não usa a palavra pecado, né? A gente usa erros, faltas, enfim. E aí a espiritualidade responde para Kardec: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são muito melhor do que as preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Olha o que a espiritualidade está nos dizendo aqui. Iniciamos esse evangelho falando da ação. Antes de orar, temos que agir. A oração, ela nos ajuda vibracionalmente a acalmar o nosso pensamento, mas antes precisa da ação. Vou repetir. Palavras do Livro dos Espíritos. As boas ações são muito mais eficazes, são muito melhores do que a prece, porque o ato vale muito mais do que a palavra. Reproduzindo também as palavras de Francisco de Assis. As palavras podem até te emocionar, mas é o exemplo que vai arrastar as multidões. Palavra sem exemplo, sem ação, é mera palavra, que vibra, vai durar um tempo, mas vai se apagar. Imagine se Chico Xavier e outros grandes espíritos, Francisco de Assis, Irmanduz, tantos outros, Bezerra de Menezes, enfim, ficasse somente na oratória, ficasse somente nas palavras. Todos eles tiveram ações caritativas, execução de trabalho. Quando Chico estava ali trabalhando na caridade, Chico fazia muito poucas palestras. Chico trabalhou mais na vinculação mediúnica. Não que ele não desse palestra, mas Chico era tão caridoso que quando ele dava palestra, ele fazia em forma de roda de conversas, ali debaixo do abacateiro, conversando, distribuindo, ouvindo a opinião, a interpretação de cada pessoa, estimulando a ter mais oradores, palestrantes espíritas. Foi muito generoso, nosso querido irmão. Mas imagina se o Chico parasse só nas palavras. Não fosse ao trabalho, a psicografia, as cartas consoladoras, as distribuições de alimento na época, tão carente aquela população ali da região, de Uberaba, de Pedro Leopoldo. Imagina se o nosso irmão Francisco de Assis também não executasse somente, ficasse nas palavras. Ele foi contra a igreja naquela época, que fazia distinção clara entre as classes econômicas. Na época de Francisco de Assis, a grande crítica dele era que a igreja fazia essas diferenças e ele achava aquilo um absurdo. Na parte da frente sentava as pessoas mais ricas que contribuíram mais para a igreja financeiramente. Na parte de trás, a inferior, os que contribuíram menos. Pessoas em situação de rua naquela época não podiam entrar na igreja, animais. Francisco foi contra isso e ele não ficou só na palavra, ele foi para a palavra, ele foi até
e falou o que ele pensava, mas ele executou. Francisco, reconstrói a minha igreja. Foi a intuição que ele teve mediunicamente. Olha o legado que Francisco deixou. Relembre o padre da igreja que Francisco foi e começou a observar isso. Alguém sabe o nome dele? Não, nem eu. A história vai apagar aquele que não entra em conexão com a espiritualidade. Apaga. Os que fazem o mal ficam, nós sabemos. Reverbera também na nossa mente. Mas os bons também continuam. Fazia-se clara distinção entre as pessoas, e aí voltando para a informação que Jesus nos deu há 2000 anos. A igreja estava seguindo os ensinamentos do Cristo quando fez isso? Não. Fazendo distinção em quem doa mais, quem doa menos, quem pode ou não pode entrar? Isso não é os ensinamentos do Cristo, do cristianismo, jamais. Impedir alguém a entrar na casa de Deus é só relembrar quando apresentava-se a Jesus qualquer pessoa que tenha cometido algum erro. São vários casos no Evangelho, a gente pode ler e reler. Quando Jesus estava falando ali, que entregaram para ele a mulher adúltera, ou quando ele estava falando da viúva, ou quando ele estava falando para aquelas pessoas que cometeram erro, enfim, quando ele estava perto da população, os que estavam doentes, aflitos, ele estava no momento de oração, de conexão com Deus. Nos momentos de caridade que nós estamos doando para o outro a nossa energia, os nossos aprendizados, nós estamos em conexão com Deus. Conexão com Deus é prece, é oração. No momento em que estamos doando para o outro, é prece, é oração também. Eu sempre relembro do Evangelho, um dos primeiros que nós fizemos aqui, acho que foi um dos 20 primeiros Evangelhos, que eu falava, que eu aprendi com o irmão Benedito isso. Quando nós estamos plantando, cozinhando, ouvindo uma música, é momento de prece, de conexão. Do livro Lições para a Felicidade, a psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 31 nós temos a perdão terapia. Joana vai nos informar, ela coloca a pergunta 921 do Livro dos Espíritos: concede-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Importante pergunta aí. Não vou ler o capítulo todo por causa do nosso tempo aqui, mas separei aqui a parte 2 do capítulo, na qual a Joana vai falar a função do perdão, que nos ajuda, obviamente, na prece, mas também na vida prática. A infelicidade que se vive na Terra é sempre decorrência da conduta de cada qual se permite, gerando os fatores que produzem dor, aflição, quando se poderia desfrutar dos inimagináveis recursos com que Deus provê a vida, dando-lhe beleza e harmonia. O ser humano, porém, dominado pelas paixões de que não deseja se libertar, senão ao golpes de ásperos sofrimentos, cultiva ódios injustificáveis, ressentimentos amargos, anseios de revides perversos. Esses inimigos que residem no âmago do ser agem contra os equipamentos celulares, envenenando-os com as suas toxinas morbíficas, e contínuas ondas mentais de desequilíbrios e acrimônia. Disso resulta
as quedas das resistências no sistema imunológico, surgindo concomitantemente os distúrbios de pressão arterial, arritmia, os problemas gastrointestinais, as variações de humor, sempre para o negativo, as perturbações nervosas, resultados quase todos de somatizações enfermiças e de sintonias com espíritos levianos e perversos que pululam à volta dos seres humanos. Joana de Ângeles fala difícil, pessoal, mas é muito importante isso que ela está falando aqui. Uma vez não trabalhado esse perdão, nós vamos acabar associando a essas energias e a esses espíritos inferiores que estão junto de nós quando nos propomos a vingar ou a negativar alguém. E o que ela está falando aqui é que isso influencia diretamente no nosso sistema imunológico, que nos protege de doenças, de infecções, ou piora quadros quando nós estamos com alguma doença, ou para quem tem doença autoimune, ou quem tem doença crônica. Nós falamos aqui na semana passada que muitos buscam a prece para a cura ou para o melhoramento de uma enfermidade. E olha o que a Joana está nos falando aqui. Quando nós trabalhamos esse perdão, nos livramos dessas energias que nos contaminam, nós temos uma melhora. Às vezes, não é nem um espírito nos ajudando ou dando um passe. Somos nós mesmos, pela desconexão com o mal, com o que nos arrasta para os nossos infernos íntimos. Mantendo esses propósitos infelizes, continua Joana, mais se lhes acentua os transtornos orgânicos e emocionais, derrapando em auto-obsessões, quando eu mesmo me obsedio, e em obsessões variadas pela viciação mental e intercâmbio espiritual negativo. Uma única alternativa para isso existe, para que a pessoa possa adquirir a paz, portanto, marchar na direção da felicidade que a lei de Deus proporciona àqueles que se comportam conforme esses soberanos códigos. Esse valioso instrumento é o perdão. O perdão sincero, com aquele desejo de renovação e de felicidade do seu adversário, deixando seguir adiante, enquanto a si mesmo se propõe o esquecimento do motivo do ressentimento e do rancor. Quando alguém perdoa, elimina a alta carga doentia de vibrações no organismo, passando a gerar outro tipo de energia que procede na mente e se transforma em estímulos para a aparelhagem de que se constitui. O ódio é morbo cruel que se degenera aquele que o produz, alcançando não poucas vezes aquele outro contra quem é direcionada a carga deletéria. Quem perdoa, conquista-se e engrandece, proporcionando oportunidade de arrependimento e de recuperação ao ofensor. O que a Joana está nos dizendo aqui é que quando eu também envio uma carga negativa para alguém, eu sou o primeiro afetado. A lei de causa e efeito, a cada segundo, está observando. Quando eu negativo o outro, eu também sou contaminado, invariavelmente. Somos energia e convivemos com essas energias ao nosso lado. E quando nós lembramos a ofensa sistematicamente, estamos também nos auto-intoxicando. As células, o sistema autoimune e vibrando baixo, estamos muito mais próximos desses irmãos inferiores. Que como eles não conseguem perdoar, eles não aprenderam a positividade do perdão, do bem que isso nos faz, eles não entendem e zombam daqueles que já entendem, que já estão num patamar evolutivo de perdão, de amor, de respeito ao próximo. Quando nós falamos de perdão, a gente sempre ressalta que perdoar não é
voltar a conviver com aquele que te lesionou. Não. Perdoar é não desejar o ódio, não desejar que o outro sofra, desejar que ele evolua, que ele cresça. Vão ter pessoas que nós não vamos mais conviver, conversar. Não faz mais sentido forçar algo, uma amizade, porque às vezes vocês já estão até em patamar vibracional diferente, tem gostos diferentes, já passou tantos anos, já não faz mais sentido. Não é isso. Perdoar é cortar essa vibração, é tirar o outro do seu psiquismo, deixar que ele vá. Tem pessoas que vamos perdoar e voltar a conviver. São pessoas que estão no mesmo patamar vibracional, nos mesmos gostos, na mesma sintonia. É uma outra questão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, separei na semana passada, nós falamos do Pai Nosso, então o pedaço do Pai Nosso hoje que nós vamos ler. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou a quem nos deve. Perdoa as nossas ofensas. Os Espíritos vão nos explicar cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor. É uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impusestes por leis expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, pessoal, o que os Espíritos estão nos dizendo aqui? Perdoar o outro também é um ato de caridade. Muitas pessoas não sabem nem por onde começar a caridade, que Kardec nos fala. Fora da caridade que não há salvação. Perdoar é um ato de caridade e pode ser o primeiro que você inicia. O amor ao próximo, perdoar os vossos inimigos, a quem vos persegue, a quem vos detesta, é um ato de caridade. Continuando, com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó Deus, força para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faz que a morte não nos surpreenda, guardando-nos o coração de desejos de vingança. Se te aprouver, Senhor, tirar-nos hoje mesmo a vida, faz que tirar-nos deste mundo hoje, faz que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foi em prós dos seus algozes. Isso é verdade. Cristo na cruz orava por aqueles que vos perseguiu, que o colocou naquela situação. E juntos com aqueles malfeitores também que estavam ao lado dele na cruz, pedia por todos e falava: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que faz. Vamos entrando, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas vibrações finais. Momento de passe aqui, vamos aumentar um pouquinho a música. Pedir que vocês relaxem um pouco o corpo físico para receber o passe. Estenda suas mãos para cima. Feche os olhos confortavelmente, sente-se confortavelmente. Respire mais profundamente, mais lentamente, deixando que o ar entre em vossos pulmões, para também levar o oxigênio ao sangue, ao cérebro. Imagine o oxigênio chegando até o topo da sua cabeça. Relaxe um pouco neste momento. É o momento que nós temos também de entrar em conexão com os nossos mentores, mentoras. Trazendo no pensamento uma paisagem que você gosta, elevando os seus pensamentos,
Essa paisagem eu gostaria que você trouxesse. Algumas pessoas que te lesionou nessa encarnação, ou lesionou sua família, alguém que você já perdoou ou não perdoou. Que essa pessoa hoje possa trazer a sua oportunidade de fazer a caridade. E eu gostaria também que vocês trouxessem alguém que lesionou a sociedade de alguma forma, que vocês lembrem. Orar também para os criminosos, Jesus nos ensinou. Nós vamos trazendo essas pessoas para tomar o passe hoje conosco. Pedindo a Deus e a Jesus que autorize este passe. E vai chegando os mentores perto de nós, nessa paisagem que nós escolhemos hoje. Estamos confortáveis, felizes e vamos dividir as nossas energias com esses irmãos e irmãs que vocês trouxeram. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. E inicia-se o passe. Em movimentos rítmicos, os mentores iniciam limpando todo o nosso perispírito, trazendo em nós bons pensamentos, pensamentos de paz, de amor, de liberdade, de união. Sentimos neste momento como se fôssemos alimentados por uma substância leve, sem sabor, mas que nos ajuda. Um medicamento que chega do plano espiritual para nós. E os nossos amigos que estão aí recebem também. E essa energia flui em todas as células do nosso corpo, todos os órgãos, os nossos ossos, nosso campo perispiritual e físico. Energias que vão circulando em torno de nós. Enquanto eu faço a prece final, neste momento vocês continuam recebendo o passe, as boas energias deste local. Deus, nosso Pai, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, indo para a finalização deste momento de oração, de passe e também de Evangelho no Lar, nós pedimos por cada um que está aqui, realizando este momento, e para os que irão fazer depois. Jesus, auxilie os nossos irmãos. Mestre, querido Mestre Jesus, ensina-nos a perdoar assim como o Senhor perdoou. Nos ajude, nos estimule a termos novos propósitos de vida e entrarmos cada vez mais em conexão com o Senhor e com a espiritualidade superior, aumentando a nossa capacidade de amar e de perdoar, se assim for possível. Se não, Mestre, nos dê mais oportunidades de amar e de perdoar na nossa vida prática. Querido Jesus, com muito carinho, com muito amor, abra os planos espirituais para nós, para recebermos agora um pouco mais de energia, para que possamos, mais uma vez, sairmos um pouco mais restaurados deste momento. E com muita gratidão e amor, neste momento, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, irmãos e irmãs, lentamente agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Não abra os olhos rápido. Segue tranquilamente, movimentando lentamente o corpo, voltando, tomando consciência do seu corpo. Vamos agradecer aos mentores que nos ajudaram. Não esqueça, a gratidão nos ajuda muito. Agradeça a Deus por essa oportunidade, respire profundamente, beba a sua água fluidificada,
Distribua aí com os familiares, com os animaizinhos, nossos queridos filhos também. Vamos voltando. Quero agradecer mais uma vez a vocês que chegaram até aqui. Pedir que nos ajude aí, curta, compartilha, comenta. Deixa a cidade, o estado que você está ouvindo este evangelho ou a sua experiência. Vou mandar um abraço para vocês aí agora. Pessoal que está sempre aqui no evangelho com a gente. Abraço para Natalícia Fonseca de Moraes, de Rio Verde, em Goiás, está sempre aqui com a gente, nos ajudando. Cristiano Rodrigues de Jesus, um grande abraço para você, Deus abençoe. Conceição Costa, um grande abraço de Porto, na cidade de Porto, em Portugal, também sempre aqui com a gente. Fatinha Viana, sempre aqui também nos ajudando a compartilhar, sempre deixando um comentário, obrigado, Deus abençoe. Alberto Mazola, de São Paulo, capital, também sempre aqui com a gente. Pessoal, quem não tem o nome no arroba, escreve o nome para mim, senão eu não consigo mandar o abraço, tá, pessoal? De Curitiba, no Paraná, Josiane Viola, um grande abraço. Tiago de Oliveira, meu grande amigo lá da Alemanha, sempre aqui com a gente também, grande abraço, Deus te abençoe. Beth Gomes, sempre aqui também nos ajudando, comentando, Deus te abençoe. Mônica Reis, acho que é isso mesmo, Mônica Reis. Tem alguns nomes que dá para ler, outros não, tá, pessoal? No arroba, então se vocês puderem escrever no comentário o nome. De Adamantina, em São Paulo, Sueli Silva também sempre aqui com a gente. Grande Leonardo Smith, família, um grande abraço para vocês aí em Santa Catarina, pessoal de Santa Catarina, Deus abençoe. A Dina, do Rio de Janeiro, Dina França, grande abraço. Choupana, em Goiás, a Luciene Francisca, grande abraço. Lisandra, de Campinas, em São Paulo, Fortunato. Lisandra Fortunato, grande abraço. Graça Lira, também, de João Pessoa, na Paraíba, sempre aqui nos ajudando. Vitória Costa, grande abraço. Eliane Costa, de Vitória também, Espírito Santo, grande abraço, sempre aqui também. De Jundiaí, em São Paulo, Alberto Lima. Cristiane Oliveira, de Porto Alegre, grande abraço. De Recife, né, em Pernambuco, Caroline e Luana, um grande abraço. Daiane Oliveira, um grande abraço, minha amiga, que Deus abençoe. Está em São José dos Campos, São Paulo, grande abraço. Curitiba, no Paraná, um grande abraço. Ela não escreveu o nome, uma pena. Ah, não, acho que é Ana Cristina, isso mesmo, um grande abraço. Cidade do Porto, em Portugal também, a Rosa Maria. Salvador, Bahia, Luiz Fernando. São José de Ribamar, Bartolomeu Pereira, um grande abraço, Bartolomeu. Lara Brito, de Teresópolis, no Rio, um grande abraço, minha amiga também. Salvador, Bahia. Rony Oliveira, acho que é isso mesmo, um grande abraço. Da Alemanha, a Eliane, minha amiga, um grande abraço. João Pessoa, na Paraíba, o Alexandre Miranda. De Manaus, não colocou o nome no arroba, não dá para ler o nome. Coloque o nome, pessoal, nome e sobrenome, para eu saber, porque alguns arrobas não está mais aparecendo o nome. Isabel Manso, de Portugal, um grande abraço. De Linhares, Jaira de Linhares, no Espírito Santo. Valquíria Aparecida, do Grande São Paulo, um grande abraço. César Augusto, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Vamos terminando por aqui, pessoal. Agradeço aí a vocês a companhia em mais um domingo. Que nós possamos estar aqui na próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês.